Eu sou da Amada Igreja, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom estar mais uma vez me dirigindo a meus irmãos da comunidade evangélica Esperança em Cristo, a você, meu caro ouvinte, de outras denominações que estão ouvindo pelo WhatsApp, pelo Face, YouTube ou pela Rádio Mensagem Real de Escada, Pernambuco. Fique conosco, vamos estudar a Santa Palavra. Estamos estudando Daniel e agora nós estamos no capítulo 12. E vamos estudar o capítulo 12, vamos estudar uma segunda parte que é do versículo 5 ao 13. 5 ao 13. Muito bem, então agora passaremos para a segunda parte do estudo. Na primeira parte, do versículo 1 ao 4, vimos uma descrição do fim dos tempos, né? E, de um modo geral, Jesus voltará, ressuscitará os mortos, fará um julgamento, uns para a direita, outros para a esquerda. E agora, então aqui na segunda parte do estudo, nós veremos do versículo 5 ao 13, do 5 ao 13, que trata dessa duração do fim dos tempos. Muito bem. Então, para facilitar aqui o estudo, eu vou procurar dividir em duas partes, por assunto. No primeiro assunto que eu quero falar são os dizeres das palavras que estão escritas aqui nos registros de Daniel. E para depois nós entendermos os tempos que se referem aqui nesses versículos. Eu vou ler então aqui o versículo 5, o 5 e o 6. Muito bem. Assim fala a Santa Palavra. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio e outro de outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Aqui então nós podemos ver dois anjos, e um estava vestido de linho. O vestido de linho, ele quer dizer pureza sacerdotal. E aqui no caso, naquela época, quem se vestia de linho era somente os sacerdotes. E então, anjos não são sacerdotes. E Daniel já tinha visto esse ser celestial quando nós estudamos lá no capítulo 10. Então, este anjo aqui, que está se referindo ao vestido de linho, então era o sacerdote Jesus, era Jesus. E também fala aqui quando se cumprirão essas maravilhas. Daniel não estava entendendo, Daniel estava um pouco confuso. Então, o anjo ele faz uma pergunta para o outro anjo, tentando facilitar para Daniel. Então ele faz uma pergunta no lugar de Daniel, na verdade. E o anjo ele queria que Daniel realmente entendesse esta palavra. E acontece que o profeta Daniel, ele estava esperando a volta do seu povo, né? Ele queria saber quando ia se cumprir isso, quando o templo seria construído, né? O imperador Ciro ele já tinha aqui decretado a liberação do povo, o povo já estava voltando, mas ele estava com dúvida. Daniel não entendeu por completo a profecia. Estava se referindo ao futuro. E então aqui, uma parte da profecia que fala assim, está selada, então é para se cumprir apenas no tempo do fim. E também seria entendida apenas no tempo do fim, no Apocalipse. Vamos ler o 7, versículo 7. Assim fala: ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda para o céu e jurou, por aquele que vive eternamente, e que isso seria:
depois de um tempo, 2 tempos, a metade de um tempo, e quando se acabar a destruição do povo santo. Estas coisas se cumprirão. Vejam bem aqui. Aqui está falando levantou a mão direita e a mão esquerda. As mãos levantadas. E as mãos levantadas aqui se referem ao máximo respeito, solenidade a Deus. Então, não poderia haver um maior juramento. E o anjo aqui estava jurando que vai acontecer. E também se refere a um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo. Que quer dizer 3 anos e meio. Um tempo quer dizer 1 ano, 2 tempos quer dizer 2 anos, metade de um tempo quer dizer meio ano. Então, somando-se dá 3 anos e meio. Então, isso que querem esses dizeres aí. Muito bem. E também está falando assim, quando se acabar a destruição do poder do povo santo. Então, após o anticristo perseguir, ele vai perseguir os judeus, os supostos religiosos que ficaram aqui na terra. Então, está falando sobre isso. Fala assim, e quando se acabar a destruição do poder do povo santo. Então, isso aqui está se referindo a isso que eu falei. Então, o anticristo vai perseguir os judeus e os supostos religiosos que ficaram aqui na terra. No versículo 8. Versículo 8 fala assim, eu ouvi, porém, não entendi. Então eu disse, meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Então, aqui Daniel, ele fala assim, não entendi. E Daniel, ele não estava pensando num tempo longínquo. Daniel estava pensando na reconstrução do templo ali no seu país, que estava voltando. Cada um estava voltando para sua terra. E então Daniel ele queria saber como seria o fim dessas coisas. Daniel ele queria saber se tudo ia dar certo para o seu povo. Se conseguiriam voltar, se conseguiriam reconstruir o seu país e o santuário. Era isso que esses dizeres, é isso que está falando. E aqui no versículo 9 e 10, que eu vou ler, fala assim, ele respondeu, vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Então, muito bem, aqui tem uns dizeres, muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Aqui, enquanto tem festa no céu dos 7 anos, aqui na terra terá uma grande prova para os que não aceitaram Jesus como o único suficiente Salvador. Alguns cristãos vão ter que ser purificados e embranquecidos. Então aqui também a palavra fala entenderão. E esse entenderão é uma garantia que nos últimos dias, quem estudar com afinco a Santa Palavra, com inteligência, então esses entenderão a mensagem de Deus. Aqui no versículo 11 e 12, que eu vou ler, fala assim, depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posto a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurados o que espera e chega até o 1335 dias. Então, aqui esses dizeres, depois do tempo do sacrifício diário que for tirado, isso quer dizer depois de 3 anos e meio. Nós estamos se referindo lá ao versículo 7. Aí também fala assim, e posto a abominação, a abominação desoladora. Então, após o anticristo
perseguir os judeus e os supostos religiosos que ficaram aqui na terra, ou seja, haverá ainda mais 1290 dias. 3 anos e meio mais 30 dias. Então aqui ele está falando, assim, bem-aventurado, ele fala. Então, bem-aventurados são aqueles que aqui estiverem na terra e assistindo. Ele está falando, bem-aventurado a você que estará aqui na terra ainda assistindo todos esses eventos finais da história da terra. Então, é somente ali, nesse final, que as pessoas vão entender totalmente o que foi selado por Daniel, que o anjo mandou selar. Daniel não estava entendendo esses 30 dias ali, esses 45 dias, mas isso é só para o final se entender. Isso está aos cuidados de Deus. E aqui no versículo 13, fala assim, tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansará e, ao fim dos dias, te levantará para receber a tua herança. Glória a Deus. Então aqui ele fala assim, segue o teu caminho. Então aqui o cumprimento das profecias de Daniel está lá num futuro distante. Daniel vai descansar no seu túmulo, mas no fim dos dias, Daniel ele estará de volta aqui, na sua posição e em seu lugar. Então aqui também fala para Daniel, levantarás para receber a tua herança. Daniel, então, estava aqui recebendo uma certeza que desfrutaria da salvação final. Então, Daniel estava recebendo um presente aqui, embora Daniel não estava entendendo lá muito. Então, muito bem. Nós vamos voltar, então, agora do versículo 5 ao 13, que nós falaremos sobre esses tempos. Aqui fala de 2 tempos. Então, são períodos que complicam um pouco o nosso entendimento, a nossa interpretação, porque eles se repetem. Eles se repetem com números diferentes, no 11 e no 12. Mas eu vou ler aqui o 7, o 11 e o 12. Na metade do 7, ele fala assim, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo. Essas coisas se cumprirão. O versículo 12 fala assim, depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Ou seja, aqui está falando de 3 anos e meio mais 30 dias, ele está falando. O 12 fala assim, bem-aventurados o que espera e chega até 1335 dias. Ou seja, ele está acrescentando aqui mais 45. Mas essa leitura aqui do 12 está repetindo a leitura do 11. Mas vamos procurar facilitar esse entendimento. Nós temos uma promessa que Jesus vai voltar. E fala que Jesus virá sobre as nuvens e vai ressuscitar e transformar os mortos, ou transformar os vivos, ressuscitar os mortos, transformar os vivos, e levará para o céu para as bodas, para o encontro da igreja com o noivo, a noiva com o noivo. E as bodas serão 7 anos. E nesse período, aqui na terra, será entregue para a maldade. Então aqui na terra o anticristo fará um acordo com o povo que ficar aqui, com os supostos religiosos, que não foram arrebatados. Ou seja, aqueles que não acreditaram que Jesus é o único e suficiente Salvador. Mas, após aqui, esses 3 anos e meio, que se refere no versículo 7, o anticristo ele vai quebrar o acordo. Ele tem um acordo por 7 anos, mas vai quebrar esse acordo no meio. E vai começar a perseguir os que ficaram.
e os que não aceitaram, que não aceitarem a marca da besta. Aqui, meus irmãos, quero fazer um entre parênteses no estudo. Muitas pessoas estão sendo enganadas pela mídia, enganadas por causa de valores, alguma coisa assim. Estão falando muito hoje em dia de marca da besta, de colocar um chip na testa ou na mão. Nada disso vai acontecer agora. Para você que é cristão, que aceita Jesus como único e suficiente Salvador, pode ficar tranquilo. Isso só acontecerá depois de você ser arrebatado. Aí sim, nesse período de grande tribulação, aí sim serão marcados esses acordos com a vontade do anticristo, acordos na mente e conforme o que suas mãos fizerem a favor do anticristo. Se você não for a favor do anticristo, então isso você não é marcado e você não terá essas possibilidades de fazer negócios, porque você não está concordando com o anticristo. Então isso é a marca da besta. Nós vamos ler aqui, continuando então, fechando esse parênteses, e vamos continuar no versículo, num versículo aqui que eu gostaria de ler, que está em Daniel 9, 27. Ele fala assim: ele fará firme aliança com muitos, por uma semana, ou seja, 7 dias, 7 anos. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta dos manjares. Sobre a asa da abominação virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então aqui Daniel ele está mostrando então a divisão dos 7 anos. Aqui também nós voltando em Daniel 7, aquelas duas partes, as duas partes aqui de Daniel que fala que isso se cumpria depois de um tempo, 2 tempos, a metade de um tempo, e também fala assim: e quando se acabar a destruição do poder do povo santo, essas coisas todas se cumprirão. Ou seja, quando se fala um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo, são 3 anos e meio. E quando aqui está falando, quando acabar a destruição do povo santo, está se referindo ao versículo 11 e ao versículo 12, que está a confusão. Que, na verdade, eles são o 11 e o 12 são repetidos. O período de 1335 dias do versículo 12 são os mesmos 1290 dias do versículo 11, só que estão acrescidos aqui de 45 dias. Então, o tempo do versículo 11 e o tempo do versículo 12, na verdade, são os mesmos. É ali que nós confundimos ao lermos. Ou seja, aqui está falando que os 3 anos e meio de perseguição do versículo 11, eles são acrescentados de 30 dias, que somente nós entenderemos lá no final. E o versículo 12 está acrescentando ainda mais 45 dias, né, que também entenderemos só lá no final. Ele fala assim aqui no 12: bem-aventurados os que esperam a chegar até 1335 dias. Somente isso que ele está falando, está repetindo. Então são 75 dias a mais ali acrescentados. Mas para quê? Aos cuidados de Deus, porque não interessa para nós. Então voltando aqui no versículo 7, na primeira parte aqui da tribulação, depois de um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, que são 3 anos e meio, e depois fala assim: e quando acabar a destruição do poder do povo santo, é a segunda fase da tribulação. 3 anos e meio, mais 30 dias aos cuidados de Deus e mais 45 dias para os bem-aventurados que tiverem paciência de esperar até lá. Então, aqui Jesus, ele voltará com a noiva, ou seja, com a igreja.
para derrotar o anticristo, para derrotar a besta, os seus seguidores, e para dar socorro para aqueles que aceitarão Jesus como único suficiente Salvador. Aqueles que tiverem a paciência de esperar em 7 anos de tribulação, mais 75 dias. Amém? Glória a Deus. E aqui se faz importante ler o versículo, o capítulo 17 de Apocalipse, no versículo 14, que fala assim: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se achem com ele. Glória a Deus. Aleluia. Então nós podemos ver aqui que Jesus voltará com sua igreja, e com sua igreja pelejará contra os do mal e vencerá. Né? Glória a Deus. Então, aqui nos escritos de Daniel, entre as profecias, todas as profecias que Deus deu para Daniel, né, na revelação da raça humana, estão aqui para nós. Está mostrando o livramento. Está mostrando o livramento, está mostrando a ressurreição, está mostrando o julgamento, e está mostrando aqui, está mostrando no futuro o estabelecimento do reino eterno de Deus. Então, conforme aqui aconteceu no tempo de Daniel, para ele, para os seus amigos, lá 2.600 anos atrás, também nós, os cristãos de hoje, nós somos tentados também a trocar valores, a trocar esses valores que devem ser dados somente a Deus, né, cultuar somente a Deus, e trocado por tentações de nós cultuarmos a criatura de Deus, a homens, a seres, e também nós somos tentados a cultuar também as forças do mal que atuam contra Deus. Daniel, ele aqui, nas suas escrituras, ele está convocando o povo de todos os tempos para que nós perseveramos, está convocando para nós nos manter em esperança. Daniel aqui, ele convoca todos os cristãos a viverem a fé em Cristo a qualquer custo, mesmo nesses tempos que nós estamos passando, os tempos difíceis, e como muitos outros passaram, e ele também passou. Então, Daniel, um livro maravilhoso. Quem acompanhou esses estudos viu que Deus fala sim através do homem, e deu essa grande possibilidade aqui a Daniel. Basta que nós estejamos aceitando Jesus como o único suficiente Salvador, que nós oramos todos os dias, que nós dedicamos a palavra de Deus, estudando, e sim, aí Deus dará o entendimento a mim e a você. Glória a Deus. Eu agradeço a você que esteve até esse momento escutando a palavra de Deus, e eu espero que nós possamos no futuro estarmos novamente com outros estudos. Eu agradeço a todos, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Amém. Glória a Deus. A sua noiva adornada ao céu. Esse dia se aproxima, é chegado o momento final. A palavra foi pregada, os sinais podemos ver. É hora dos ceifeiros recolher o que plantou, e quem tem azeite pode acender a lamparina, pois ele vem. Seguir os mandamentos de Jesus, ouvirá seu nome o mestre chamar, quem ficar
insistia em dizer: